Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da Domo Soluções. Para quem ainda não me conhece ou ainda não teve oportunidade de ver os nossos outros vídeos, eu me chamo André Satiziak da Silva, eu sou um dos sócios aqui da Domo Soluções e hoje eu trouxe o Gustavo, convidei ele para ajudar a gente aí a responder uma dúvida muito comum que os nossos clientes possuem, que é... Office 365 precisa ou não de backup? E agora? Essa é uma questão que todo mundo nos pergunta quando a gente vai fazer uma visita, né? Exatamente. Gustavo, eu quero levar meus e-mails para a nuvem. O que é essa nuvem? Eu quero levar meus e-mails para o servidor da Microsoft. Eu devo me preocupar com o backup dos meus e-mails? Não. Jogo para fita? Não. Como é que eu faço isso? É responsabilidade minha ou da Microsoft? Certo, André. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Gustavo Cuno, eu sou da equipe técnica, trabalho como consultor, principalmente para soluções da Microsoft e da OMC. Agora a questão em si, backup, Office 365, você tem muitas soluções baseadas em serviço. O que a Microsoft entrega e quais são os nossos deveres como consumidores dessas soluções? A Microsoft ela cuida da disponibilidade do serviço e garantia que você vai ter o acesso em qualquer lugar. Já quanto às informações, nós precisamos aí dos recursos que são providos pela Microsoft ou outras soluções que vão garantir o nosso backup. Então, a partir do momento que eu levar a minha infraestrutura de e-mail para a nuvem, no caso para a Microsoft, para o Office 365, eu não preciso me preocupar com a infraestrutura então do serviço de e-mail, ele vai estar sempre disponível e se der uma queda em algum data center, a própria Microsoft vai se responsabilizar de eu colocar os serviços no ar novamente. Exatamente. Mas e se eu tiver, por exemplo, eu deletei sem querer um e-mail que eu não queria, ou digamos que na nossa empresa tem algum usuário mal intencionado que resolva querer deletar todos os e-mails antes de ser desligado da empresa? Aí a Microsoft tem planos que garantem que a gente tem essa proteção. Porém, ele não é disponibilizado em todos os planos Exchange Online ou nas outras soluções que eles possuem. Por exemplo, nesse caso que você passou, para a gente garantir que a gente vai conseguir recuperar esses dados, a gente trabalha com Exchange Online P2. Essa solução ele tem o bloqueio no local e a proteção de litígio. Mas o que é isso, né? Quando alguém apaga esse e-mail, essa informação, a gente vai ter uma cópia que não é disponibilizada na caixa desse colaborador. Isso vai possibilitar que a gente faça uma descoberta dessas informações e exporte para um outro local. No entanto, né, quando trabalhamos com Exchange Online P1, nós conseguimos até aplicar tags de retenção, só que ela ainda não vai garantir que você vai conseguir recuperar ou não aqueles dados. Aí a gente trabalha com outras soluções. Legal. Então o Exchange Online Plano 1, ele não entrega então essa proteção, né, de proteção de litígio, que é o Litigation Hold, mas a partir do Plano 2 eu já posso utilizar, né? Exatamente. Já consigo criar uma política de retenção para manter o dado armazenado por mais tempo, né? Essa proteção aí de Litigation Hold, né? Qual é o prazo que eu consigo definir para os meus dados ficarem armazenados na Microsoft? É indeterminado. Para você poder utilizar essa feature, basta a caixa compartilhada ou a mailbox do colaborador estar com uma licença Exchange Online P2 ativa. Então, para você ter a garantia daqueles dados, você sempre vai precisar daquela caixa licenciada. Se na minha empresa falar que tem que os e-mails têm que ficar armazenados por 5 anos, ou por 20 anos, ou por 30 anos, existe um limite? Não, você pode determinar com esse prazo, ou você pode deixar uma configuração que é indeterminada. Determinada, tu quer dizer forever, para sempre? Sim. Enquanto você estiver usando a solução e a licença, você vai ter a garantia daqueles dados. Legal. Bom, então só recapitulando então aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Então a gente tem dentro do serviço do Office 365 ou do Exchange Online, tá? Uma licença mais elevada, é o plano 2, a partir do plano 2 do Exchange Online pelo menos, a gente pode incluir aí a proteção, né, de litígio. Então dentro dessa proteção de litígio, eu consigo criar políticas de retenções, onde eu defino lá que o prazo necessário para eu proteger meus dados é de 2 anos, 3, 5,
10 anos ou até infinitamente. Ou seja, se eu definir lá que criar uma política de retenção e dizer que os dados precisam ficar armazenados dentro da estrutura do Office 365 por 10 anos, se o usuário tentar excluir, o que acontece? Vai ser negado que há uma política de retenção habilitada. Perfeito. Ele até pode excluir o e-mail, por exemplo. Sim. Ele vai achar que excluiu o e-mail, mas o administrador consegue fazer uma consulta dentro lá do portal do Office 365 e resgatar qualquer informação, né? Inclusive ele pode até exportar os e-mails para um PST, né? E beleza, a gente viu que é o Exchange Online, o plano 2, né? Só que essa proteção não se limita apenas ao Exchange Online, né? Não, todos os serviços online, para arquivos, para mensagens, o Teams, Skype for Business, o Exchange, o OneDrive, o SharePoint. Legal, então ele funciona para o Office 365, para a suíte do Office 365. Então, existe o Exchange Online, que ele é um serviço também incluído dentro do Office 365 para negócios, for business, né? Mas se eu quiser proteger também o meu SharePoint, o meu OneDrive, os arquivos que estão dentro do OneDrive, além dos meus e-mails, eu também posso proteger. Eu só defino lá na política os itens que eu quero proteger e por quanto tempo eu quero proteger, correto? Correto. E aí no portal do eDiscovery eu consigo pesquisar por data. Sim, por a solução até. Você pode fazer tags e retenções granulares ou para a organização inteira, incluindo todos os serviços. Toda solução online, então, baseada na licença, você consegue garantir esse bloqueio de exclusão. Legal. Bom, então pensa pelo seguinte aspecto, pessoal. Você tem o Exchange Online ou Office 365. Se você tem a licença P2 do Exchange, né? Ou Office 365 Business lá, né? O Premium, por exemplo, você consegue utilizar as políticas de retenção, né? E você atribui para esses usuários, né? Os usuários precisam ter a licença adequada para incluir esse recurso de proteção. Mas André, eu vou ter algum custo extra, Gustavo, né? Vai ter algum custo extra por ter esse item? Por exemplo, e-mail, né? Eu tenho 50 GB de espaço nos meus e-mails e eu botei retenção lá de 50 anos, por exemplo, né? Vou ter um funcionário aí por 50 anos trabalhando na empresa, um exemplo, tá? O e-mail é só 50 GB. Ele estoura essa caixa de entrada, eu consigo mover os e-mails muito antigos para algum outro local, que é o archive, por exemplo? Sim. Em tags de retenção, conseguimos colocar e-mails que acima de 3 meses, ou da data de criação ou modificação. Ele possibilita vários filtros, ou para tipos de dados sensitivos. E podemos fazer assim, então, no Exchange Online P1 já possibilita o archive, então nesses e-mails que são identificados ele consegue tirar da caixa principal e mover para essa que é apenas para armazenamento de longo prazo. E agora, para o SharePoint Online, digamos que eu tenho meu site do SharePoint e eu botei retenção de 20 anos e o SharePoint só cresce. Eu vou ser cobrado por isso? Você precisará possivelmente adquirir espaço extra. Então, tem custo adicional também conforme a empresa vai crescendo, tá, pessoal? E digamos que a empresa não tenha plano 2 ou não tenha um plano tão elevado assim, mas tem o Office Exchange Online plano 1 e o Office 365, né? Como que ela pode se proteger dessa forma? Então, nesse caso, ela poderia utilizar uma solução, né, de backup de terceiro que consegue fazer o backup do Office 365 também. Exato. Um exemplo é a Vim, né? Consegue se conectar no Exchange Online, lá no Office 365, e fazer os backups desses itens. Porém, você teria aí que investir na solução de backup e também na infraestrutura para isso, né? Como o armazenamento do backup, ou você vai para fita ou não, né? Exatamente. Você iria precisar desse lugar para armazenar, fazer as consultas. Para poder ter essa proteção extra, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem duas formas de proteger nossas informações na nuvem, correto? Eu posso utilizar as proteções de litígio da própria Microsoft, utilizando políticas de retenções, né, para minha infraestrutura toda na nuvem, ou se eu não tiver aí os planos mais elevados, eu posso utilizar também uma solução de backup que permita, né, e seja compatível com o Office 365, correto? Correto.
Perfeito. No caso do Office 365, você pode mostrar para nós um pouquinho como que funciona, só um overview dessas políticas, o que o pessoal vai ver, né, quando eles forem conhecer um pouquinho o Office 365? Claro, eu vou mostrar então para vocês como funcionam as retenções para o SharePoint Online. Aqui, nesse exemplo, eu estou na console de administração do SharePoint e eu tenho um site de teste. Se eu tentar excluir esse site, ele vai me negar, dizendo que existe uma política de conformidade que está bloqueando a exclusão. Isso é um exemplo onde existe uma regra bloqueando a exclusão desse site, só que também é aplicado para as outras soluções. Então, ou seja, se eu apliquei uma regra para ele não permitir essa exclusão, ele vai funcionar e vai te ajudar a proteger essa informação. Isso é até importante, que a gente criou uns testes, né? E a gente quer excluir para não ficar aí, né, lixo no nosso ambiente, na nossa estrutura e consumindo recurso, e a gente não consegue por causa da política. Então, nesse caso, a gente desativou as políticas, né? Vai ter talvez situações que você vai precisar abrir chamada na Microsoft para poder excluir, tá, pessoal? Já, né? Para mostrar que não é qualquer um que vai conseguir excluir quando se tem uma política. Exatamente. Legal. Tu pode mostrar um pouquinho para nós o que é a política lá na Central de Security Compliance? Nós temos um portal, então, onde ele centraliza todas as proteções de dados, que inclui governança, pesquisa, auditoria e parte do ATP, do Exchange, que seria a parte de proteções a ameaças. Em governança de dados, então, temos a opção de retenção, onde a gente pode criar as tags, que são as labels, as marcações, e as políticas das tags. Eu até deixei pronto uma política de proteção ilimitada, né? Certo. O que consiste uma política de retenção, né? O nome dela, o status se está ativado, a descrição para ajudar na identificação dela e o local de aplicação. Então aqui, se eu for editar essa política, eu posso determinar se ela vai ser exclusiva apenas para Exchange ou para uma ou mais solução do Office 365. Legal. E o período de retenção tá aí, né? Para sempre, forever, ou definir por uma data específica, né? Exatamente. No caso desse exemplo, ele não está marcado para fazer exclusão, apenas a retenção. E nessa mesma parte ali onde diz forever, eu consigo definir o prazo. A gente só não consegue editar aqui porque essa política está em uso, tá? Exatamente. Perfeito. Então tá, pessoal, vocês viram como é fácil, como é simples, né? Ter uma política de retenção para proteger os seus dados na nuvem. Então, pensou em Office 365, pensou em Exchange Online? Preciso me preocupar com a proteção dos meus dados? Preciso. E a Microsoft tem recurso para isso, que é o próprio, né, política de retenção. Exatamente. Ele oferece diversas soluções com diversos tipos de plano. Basta se atentar e escolher o que vai atender o seu negócio. Certamente ele irá oferecer todas as soluções. E se a sua empresa não tem os planos, né, que incluam esses recursos, você pode utilizar então uma solução de terceiro também para proteger a tua estrutura em nuvem. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer ao Gustavo pela participação, né, por ter vindo aqui ajudar os nossos clientes com mais essa dúvida. Se você gostou do conteúdo, por favor, clique no sininho, que agora a gente pode falar o sininho. Clique aqui no inscreva-se aqui embaixo. Isso aqui você está vendo aí. E muito obrigado. E semana que vem temos um novo vídeo, né? Isso aí. Vamos seguir. Fechou. Obrigado, turma. Até mais.